Sabe o que irrita? Sabe o que irrita? É o pessoal tá fazendo um churrasquinho, né? E aí você fala assim, não, né? Em vez de curtir ali com a sua família, fala assim, não, gente, vou assistir o jogo, tem que assistir o jogo do Coringão, né? Ver o Coringão golear, ver o Coringão vencer no Campeonato Paulista, né? Ah, mas é o Corinthians, né, gente? É o Corinthians, cara. Como não se irritar num final de semana com o Corinthians, né? Antes de mais nada, né, peço pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá uma moralzinha aí, curte, compartilha. E bora falar um pouquinho desse jogo, dessa porcaria de jogo do Corinthians. Novamente, né, gente? Novamente. Corinthians jogando fora de casa. É impressionante como não joga bola, né? E aí, vamos lá. Cara, ainda bem que eu tô bebendo, porque senão ia ser complicado pra falar desse Corinthians, né? Eu ia ficar mais irritado do que eu já tô. Vamos lá. Corinthians ali vai com o seu time reserva, vamos dizer assim, e aí já começa falando assim, nossa, o Corinthians não precisa contratar, né, gente? Olha esse time do Corinthians. Qual a desculpa mais esfarrapada que a gente pode usar hoje? Nossa, o gramado é uma bosta, tava chovendo, não sei o que, né? Corinthians e Inter de Milheira, né? Oh, meu Deus, viu? Enfim, Corinthians e Inter de Limeira, né? 0-0, um golzinho sequer. E aí, obviamente que o gramado é ruim, mas colocar só a culpa no gramado, né? Ou seja, Corinthians, logo a gente tem um clássico aí contra o São Paulo no Morumbi, vai colocar a culpa no gramado também. Só sabe jogar na Neoquímica Arena, no tapete, é fácil, né? É fácil. Mas, infelizmente, no futebol brasileiro, não é todos os estádios que tem o melhor gramado do mundo. E é isso, cara. E é isso, mas enfim. Só pra eu não me perder aqui, embora eu já me perdi, mas bora comentar aqui sobre o jogo, né? Acho que 3 jogadores eu vou dar uma... 3 não, 4, obviamente, eu vou dar uma passada de pano, embora 3 eu vou passar pano e um, sim, que se destacou, que foi o Cássio. E quando você vê que o Cássio se destaca, é um problema, porque o goleiro do Corinthians se destaca num jogo contra a Inter de Limeira, né? Então, tipo assim, o sufoco que a gente passou contra o Red Bull Bragantino, e aí o Corinthians vai lá e joga contra o Água Santa em casa, goleia, já começa a gente se iludir de novo, mas esquece que era o Água Santa. E aí a gente vai lá e enfrenta a Inter de Limeira, que é um pouquinho melhor do que o Água Santa. E o primeiro tempo ali foi inteiro da Inter de Limeira. E eles tiveram a oportunidade de fazer gol, se não fosse o nosso gigante Cássio. Mais uma vez a gente tem que sim agradecer demais a existência do Cássio. Demais o Cássio voltar no seu auge aí praticamente e ajudar o Corinthians, porque senão a gente teria tomado o gol do Jonathan. Você lembra dele, né? Que já passou pelo Corinthians. A gente teria tomado o gol dele, né? Mas o que eu ia falar, os jogadores que eu vou dar uma passadinha de pano aqui é o Yuri Alberto, é o Roger Guedes e é o Romero. Mas por que, Thaís, você vai dar uma passadinha de pano? Porque, assim, o meio de campo do Corinthians não funcionou, e a bola praticamente não chegaram neles. Embora no segundo tempo, né, acho que até no primeiro tempo também, o lance de maior perigo do Corinthians foi uma bola do Roger Guedes, né, que passou longe, mas foi a que mais deu perigo, né. No segundo tempo, o Roger Guedes também teve uma oportunidade ali, né, mas aí o Yuri Alberto, acho que ele não fez a partida que a gente conhece do Yuri Alberto, mas pouco a bola chegou nele, também sofreu muitas faltas, mas enfim. O Romero, né, apareceu uma hora ou outra ali, né, e acho que até, né, vou dar essa passadinha de pano, mas teve um momento ali da raça do Romero que a gente conhece, que ele foi bem ali, né, que ele rouba a bola no meio de campo ali, com aquele carrinho, a lá Romero, né, que a gente gosta de ver, mas por isso é os jogadores que eu vou isentar aqui. Agora, os dois destaques, isso aqui obviamente eu tô falando do time que iniciou a partida, os dois destaques, na minha opinião, tirando o Cássio, obviamente, né, mas que eu acho que fizeram uma partida ok, não que foram, meu Deus, nossa, que partidaça, não, mas foi os que conseguiu se destacar um pouquinho desse time ruim, na minha opinião, que foi o Matheus Bidu, né, que é o lateral esquerdo, e meu Deus, esqueci o nome dele, o Rafa Ramos. Pra mim foram os dois laterais ali, eles conseguiram se destacar. Não que fizeram uma excelente partida, mas a gente via que o Matheus Bidu ele é um cara que avança muito. O Rafa, ele conseguiu se recompor bem ali, muitas vezes ajudando a defesa. Principalmente porque o Bruno Mendes, ele saía muito da defesa, né? E o Gil ficava meio que perdido ali.
Mas acho que a crítica, no geral, vai pro meu campo de Corinthians, né? No meu campo do Corinthians. Cara, Duqueiroz, né? Como eu falei, é inacreditável, né? O Duqueiroz que fez uma excelente partida contra o Água Santa. E aí você pode ter certeza, se o Duqueiroz fez uma partida excelente, uma partida alta, né? Nível alto ali de Duqueiroz, você pode esperar aí mais 10 jogos a lá Duqueiroz de verdade, que é esse cara que vai tentar cruzar uma bola. Minha nossa, pega totalmente errado. Aquela famosa pega na orelha da bola ali, né? É incrível, pra mim o pior em campo do Queiroz. O Cantígio, gente, vou falar pra vocês, cara, né? Esse, na verdade, não tem como falar que o pior foi o do Queiroz, cara, porque junto do Queiroz, o Cantígio e o Juliano, né? Os três foram horríveis, os três, né? O Juliano, minha Nossa Senhora, cara, não consegue criar, pelo amor de Deus, que partida tenebrosa do Juliano, que partida horrorosa do Juliano. O Cantígio é aquele cara que no princípio ali o Lázaro deixou o Duqueiroz de primeiro volante, o Cantígio um pouquinho mais à frente e não funcionou, depois ele tentou consertar colocando o Cantígio de primeiro volante, mas mesmo assim não dá, cara, não dá. A gente fala muito do Luan, né, mas e o Cantígio também, que chegou no Corinthians há tempo e não mostrou para que veio, né? Então, cara, o Cantígio é sinônimo de lentidão também, não sei se ele fica perto do Luan, mas é um jogador muito lento, muito lento. E o Juliano é esse cara também, que não sei, cara, não sei o que acontece com o Juliano. Eu lembro que quando ele chegou, ele se destacou com os jogos deles, estava se saindo muito bem. Eu acho que quando ele chegou no Corinthians, pra mim ele estava se destacando mais do que o próprio Renato, do que o próprio Paulinho, do que o próprio Roger Guedes, de como o Juliano estava jogando bem, né? Ele estava se destacando ali, parecia que era jogador do Corinthians há anos, né? Mas desandou, cara. Eu não sei o que aconteceu com o Juliano, que ele desandou ali. E aí, a gente tem que falar de... Mais uma vez eu vou falar desse jogador específico, que alguns podem falar que é implicância. Eu até postei no Twitter logo quando saiu ali, logo quando saiu a escalação não, mas quando eu tava praticamente quase começando a partida, né? Eu falei assim, se eu falar do Renato Augusto, né, sendo poupado de novo, é implicância, né? E o que eu quero que vocês entendam, porque, meu Deus, se eu falo uma coisa aqui, eu acho que a pessoa nem termina de ouvir a frase toda e já vem com aquele argumento. Nossa, mas tá criticando e não sei o que. Meu Deus. Calma, presta atenção. Né? O que eu quero dizer? Gente, eu já falei, o Renato Augusto, eu adoro o Renato Augusto. Ele é um baita de um jogador. O Corinthians tem uma Renato dependência. Evidente que o Corinthians tem uma Renato dependência. Né? Mas o que eu quero dizer? Qual a justificativa para o Renato Augusto? Porque, tipo assim, o cara não joga o primeiro jogo da temporada com o mesmo argumento. Não, ele não vai jogar o primeiro jogo, porque ele tá se preparando aqui pra ele ficar bem, pra dar uma sequência de jogos e o cara jogar. E aí, no segundo jogo, ele vai lá, joga contra o Água Santa, faz uma partidaça. Renato Augusto, que a gente conhece, né? Ele é diferenciado. O Renato, quando ele entra em campo, não só ele é um baita no jogador, ele acrescenta para os outros, né? Ele tira o bom proveito dos outros jogadores. Então ele se destaca e faz o time andar. Ele é a engrenagem do time, né? E aí vai lá contra o Água Santa e não consegue jogar 90 minutos, que já fica a minha crítica. Pô, como o cara teve uma pré-temporada, né? Um cara como... Nossa, ele tem 34 anos. Beleza, eu sei da idade do Renato Augusto, mas ele não consegue jogar um jogo inteiro. Aí vai lá, não jogou contra o Red Bull Bragantino para jogar contra o Água Santa e não aguenta jogar 90 minutos. Por quê? E aí o cara sai, né? Não joga os 90. Acho que ele saiu com uns 70 minutos, 60. Não me recordo aqui. Quem quiser lembrar pode comentar aqui. E aí, contra o time da Inter de Limeira, ele não joga, não inicia jogando. Aí vai lá e entra no segundo tempo. Lá também nem sei quantos minutos, mas enfim. E aí, ele dá uma melhorada no time também, não fica aquela grande coisa, né? Cara, pelo amor de Deus, mano. Né? O time começou a atacar um pouquinho mais, mas não era aquele lance de perigo pro adversário ali. Então, assim, essa é a minha crítica pro Renato. E, de novo, eu falo assim, né? Aí a gente vê... Cara, quando eu falo do Fernando Lázaro aqui, gente, não é implicância com ele, não. É pena mesmo, de verdade. Quando eu vejo o Fernando Lázaro no comando do Corinthians, você vê quando a câmera foca nele aqui, né? Até se a gente citar o Silvinho, cara. O Silvinho, ele é um cara que... Até que ele demonstrava um pouco mais, mas o Fernando, você vê que ele tá meio que totalmente perdido. É um cara acuado, parece que ele não tem voz pra falar, pra argumentar com os jogadores, né? E eu sinto... É foda, cara. É foda porque, tipo...
Eu não sei o quanto que o Fernando Lázaro vai aguentar, porque a sensação que eu tenho é que, tipo assim, a diretoria do Corinthians escolheu, foi lá e colocou o cara ali numa fogueira e aí se vira, Lázaro. E é um cara que pode ser queimado facilmente, eu não falo pelos jogadores, mas a gente como torcedor, porque as coisas podem não andar e a gente vai começar a falar, vai falar, e aí ele sai e aí não tem oportunidade de, quem sabe, um dia treinar o Corinthians de novo, novamente. Porque ele é inexperiente, cara, não tem como falar, né? Aí vão falar assim, é só o terceiro time dele no comando do Corinthians. Não foi o próprio Duílio que falou que o Lázaro tem anos de Corinthians, mais de 20 anos, né? Então, qual é esse argumento? Mas, é complicado a sensação que eu tenho, assim, em relação a esse time. Gente, de verdade, eu não tenho grandes expectativas. Como eu já falei aqui, eu espero que o Fernando Lázaro cale minha boca. Eu espero que o time do Corinthians cale minha boca. Mas você vê a dificuldade do time, como é jogar fora de casa. Você vê o time lento. E aí, né, o próprio Lázaro na coletiva, quando ele é perguntado, você vê que, tipo, ele não é um treinador que vai pedir reforços, gente. E você vê que o time precisa. Cara, e o Renato Augusto, né? O cara que ele faz a diferença, mas não é um cara que joga todos os jogos. E aí, quando não tem ele, a gente tem o quê? Cantígio. A gente tem Giuliano, que não joga, meu Deus do céu. A gente tem o Paulinho, que não sabe quando que volta e não sabemos como que ele vai voltar. Então, como que o time não precisa de reforços, né? Porque aí a gente tem o time titular ali, considerado titular, mas quando começa a mudar as peças ali, o nível cai muito, né? Cara, nossa, né? Então, é isso, gente. Tem muito o que falar, não. Já meio que desabafei aqui, mas enfim, né? 0-0, Campeonato Paulista contra Inter de Limeira, Milheiro, enfim, né? Mas a culpa é do gramado, né? A culpa é que os jogadores ainda estão pegando ritmo de jogo, ainda isso e aquilo. E eu vou pro meu churrasco, porque a melhor coisa que eu faço agora é nós, respeita as minas e vai Corinthians.